Você está ao vivo. Boa noite, pessoal! Olá, tudo bom? Trouxe a doutora Marcela Abreu hoje aqui, psicóloga, especialista em bariátrica, para a gente conversar um pouco sobre os distúrbios alimentares, antes e depois da bariátrica. Né, Marcela? Se apresenta um pouquinho, fala da sua formação, do seu trabalho com a bariátrica, para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite, né? É sempre um prazer falar aqui com a doutora Helena. Meu nome é Marcela, sou psicóloga, trabalho com cirurgia bariátrica há 16 anos, gosto muito da carreira acadêmica também, então eu fiz o mestrado e o doutorado, né, nessa área de cirurgia bariátrica e atuo na área e também sou supervisora de estágio, né, nessa área também. Então, sou bem atuante na área. Gente, vocês estão vendo bem a gente, ouvindo bem? Acho que deu umas travadinhas, mas acho que tá indo bem, né? Beleza. Tá indo? Acho que tá. Dá um okzinho aí se vocês estão vendo bem, ouvindo bem. Ó, o Zil tá falando que tá bem. Então, eu soltei aí... Ó, sim, ótimo. Eu soltei hoje à tarde, né, uma caixinha de perguntas. Tiveram várias perguntas muito interessantes, Boas. muito inteligentes. Gostei de ver o nível desses meus seguidores. Me assustou. Eu falei, será que eu vou ou não vou? Tem que apertar, né? Quando a gente traz uma autoridade desse nível aqui, ó, a gente tem que apertar, tá? Então... Foi muito engraçado porque eu falei pra Marcela sobre o que a gente vai falar. E aí ela me respondeu, vamos falar sobre beliscar, né? Sobre o hábito de beliscar. Eu falei, mas será que não é muito pouco? Vamos abranger mais outros distúrbios alimentares, compulsão? Ela, ótimo, beleza. Aí eu abri a caixinha de pergunta, adivinha? As duas primeiras perguntas foram sobre beliscar, né? E aí depois tiveram mais outra chuva de perguntas. Então, a gente vai seguindo aqui a ordem das perguntas que a gente recebeu nos stories, mas todo mundo fica bem à vontade para participar, tá? Ó, adorei o tema. Muito bom, né? Eu acho que é super atual, super dentro do dia a dia de todo mundo, né? Então, se vocês... Ó, a Zil falou que foi dela. Então, aproveita, Zil, aproveita todo mundo, compartilha, ó, aqui embaixo, aqui, ó, se o seu for iPhone, tem um aviãozinho. Aproveita para compartilhar com todo mundo, porque essa live vai ficar aqui só 24 horas, depois só quem for do Vida de Bari que vai conseguir assistir, tá bom? Marcela, então assim, a primeira... Gente, eu chamo ela de Marcela, doutora Marcela. Eu chamo ela de Helenão. São duas pequenininhas, né? Então, doutora Marcela. Foi boa. Quebrar o gelo, né? Quebrou. Então, assim, sobre beliscar, começando. Explica pra gente o que é o hábito de beliscar e como que isso pode ser prejudicial no tratamento da obesidade. Tá. Então, assim, o hábito de beliscar é um hábito muito comum, tanto em pacientes que, né, não fizeram a cirurgia, mas ele é muito comum, tem uma incidência muito alta nos pacientes bariátricos. Por que isso acontece, né? Muitas vezes, a maioria dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, ele não consegue comer grandes quantidades, né? Por conta da própria cirurgia, é uma consequência da própria cirurgia de não conseguir comer grandes quantidades, mas ele consegue comer pequenas quantidades ao longo do dia todo. E essas pequenas quantidades, que não é lanche, né? Não é necessariamente um lanche, são beliscos que a gente chama, quando você contabiliza caloricamente falando, né, os nutricionistas fazem a conta, dá uma quantidade calórica muito alta e acaba atrapalhando no emagrecimento. E quando a gente pega até os guidelines de reganho de peso, né, de recidiva da obesidade, isso é uma das principais causas, né, da recidiva da obesidade depois da cirurgia. É o comportamento de beliscar. Então eles caracterizam... Caiu. Voltando, chegamos, desculpa. Opa! Acidente. Tá todo mundo bem. Vivas. Então, voltando.
pra gente poder definir o que é beliscar, né? As pessoas às vezes não sabem definir o que é beliscar. Geralmente é você comer uma pequena quantidade de alimento várias vezes ao dia. E na grande maioria das vezes esses alimentos são alimentos hipercalóricos, né? Açúcar, geralmente carboidrato, são alimentos que são fácil de digestão, são de acesso muito fácil. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, de grão em grão, a galinha enche o papo. E o que acontece? A maioria dos pacientes, depois da cirurgia, eles não percebem, eles demoram a perceber esse hábito. Quando eles percebem, eles já tiveram alguma certa recidiva ou está incomodando eles em algum nível. Então, é uma coisa que tem que já se trabalhar no pré-operatório, no pós-operatório imediato, já tem que ficar atento a esse comportamento, porque ele é muito comum. E aí a pergunta foi como evitar? Tá, então a gente tem, e aí a gente tem que ir um pouco para as causas, né? O que provoca a gente esse comportamento de beliscar? E aí vem também uma coisa que foi muito comum ali nas perguntas, que foi a ansiedade. A ansiedade daria uma outra live, né? Aqui pra gente falar só de ansiedade, porque é um mundo, né? A ansiedade. E acomete milhões de pessoas, é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, o controle da ansiedade é uma coisa que ajuda a gente a evitar beliscar. Então, como controlar isso? A gente tem várias estratégias. Você pode procurar um profissional de psicologia para ensinar essa estratégia, para você poder conversar com ele sobre essa sua ansiedade, é uma estratégia. Mas no dia a dia eu costumo sempre orientar, ocupar o tempo com atividades prazerosas, né? Então, ter uma rotina é fundamental para evitar o beliscar. Ter rotina mesmo, hora de acordar, hora de fazer tal coisa, de trabalhar. No seu trabalho ter uma rotina, no seu estudo ter uma rotina. Isso é fundamental. E a psicologia ela tem muitas ferramentas para ajudar o paciente a criar essa rotina. Evitar o ócio, que a gente costuma dizer. Evitar essa coisa, né? Então, geralmente quando a gente está em casa, né, sem nada para fazer, aí vai na geladeira, pega um pedacinho de bolo, pega um amendoim, pega alguma coisa. Não ter em casa acesso aos alimentos que você costuma beliscar. Então, uma estratégia fácil, entre aspas, mas não compre. É simples, mas não é fácil. É simples, né? mas não é fácil, exatamente. É simples, mas não é fácil. Mas evitar ter acesso, ter em casa, ter aquilo que você costuma buscar, aquele biscoito maisena, né? Aquele bolo, aquela balinha, sabe? Tem a bombonier, né? Pelo menos se tiver cheia, vai lá sempre pegar um bombom enquanto tá lá. E quando você tá operado, aquilo ali nem te dá tanta saciedade. Tem um estudo, Marcela, não sei se você já viu, que é sobre o acesso à comida. E fala assim, se tiver uma caixa de bombom à vista, né, as pessoas comem muito mais e têm a sensação de estarem comendo muito menos do que se ele não tiver à vista. Exatamente, porque a gente chama isso de... que tem exatamente. mais do que 2 metros para acessar, já diminui a ingesta. Isso a gente chama na psicologia de aumentar o custo da resposta. Né? Então a resposta é comer, a resposta é beliscar, é o comportamento de beliscar. Então vamos dificultar, vamos aumentar o custo dessa resposta. Então, para você ter acesso àquele chocolate ou aquela coisa que você costuma beliscar, como eu falei no começo, geralmente a gente belisca coisas que são calóricas, de fácil digestão, de fácil absorção, com índice glicêmico alto, né? Que dá prazer imediato. E aí, se a gente tiver aquilo acessível, também é uma coisa. Outra coisa que vários estudos mostram é a prática de atividade física. Né? A prática de atividade física tem uma correlação, não é de causa e efeito, né? Uma correlação. Então, geralmente, o praticante, quanto mais atividade física você pratica, menor, né? Uma correlação negativa, menor a possibilidade de você beliscar. Até porque, quando você faz atividade física, você ativa centros do seu cérebro de prazer que o beliscar também ativa. Então, acaba meio que compensando ali um pouco. E ainda tem a questão da rotina que você... entra na rotina, exatamente. E por fim, é claro que eu sempre vou puxar, eu sempre puxo para esse lado, que aí eu acho que é uma coisa que une todos esses fatores que eu falei, né? Tem duas coisas que são importantes. Um é você admitir que você tem esse comportamento, principalmente para sua rede de apoio. Então não tem como você chegar e eu falar para você, vamos
parar de fazer o bolo, vamos não ter acesso àquelas coisas que eu belisco, só que sua casa inteira gosta de comer aquilo, né? Todo mundo da sua casa curte aquele bolo, tem aquele biscoito, tem seus filhos que você tem que dar o biscoito para eles, mandar no lanche. Então é importante você conversar com a sua casa de que, gente, eu não vou mais comprar biscoito, a gente vai diminuir o bolo, não vamos fazer aquela travessa gigante, vamos fazer um bolo pequenininho, não precisa deixar de fazer o bolo. Faz ele pequenininho, uma fatia para cada um, acabou. Porque quando sobrar, a gente vai comendo, né? Isso. Então, sensibilizar a sua rede de apoio sobre esse comportamento, sobre essa sua dificuldade. Isso não é um problema, é uma dificuldade que você está querendo sanar. Tanto a sua rede e também os profissionais que estão trabalhando com você. O seu cirurgião, sua nutricionista, né? O seu psicólogo. Então, são profissionais que eles sabem que isso pode acontecer, que isso é passível de acontecer, que isso é uma coisa, não é uma coisa rara, não é vamos dizer assim, uma patologia, né? Mas que é uma coisa que tem como a gente contornar. Então não tem como você admitir que tem esse tipo de comportamento e uma técnica que é uma técnica, assim, alguns pacientes não gostam muito, mas ela é muito eficaz, a nutrição também gosta muito, que é o automonitoramento. É uma técnica muito eficaz para diminuir a frequência desses beliscos. Que nada mais é do que você anotar, né? Começar a anotar tudo que você come. Né? Você pega um dia e anota, porque às vezes a gente não percebe que a gente está beliscando, o paciente não percebe, e aí quando começa a anotar tudo, ele fala, nossa, né? Ele botou, e eu falo assim, é para anotar até aquela balinha que você chupou depois do almoço, aquela colherzinha de açúcar que você botou no café de manhã, né? Isso tudo contabiliza, aí a gente começa a perceber e aí começa a tratar. Legal. A Regis está falando que chegou atrasada. Regis, a gente está falando sobre o hábito de beliscar, como evitar. E a Marcela já deu várias táticas pra gente, né? Aí, a outra pergunta era o que fazer para melhorar a beliscação, então a gente já falou também dessa, né? Outra pergunta foi aqui, 3 meses de cirurgia. Tô fazendo musculação e terapia, mas a ansiedade está batendo. Foram várias perguntas sobre ansiedade também, né? O que fazer nesses casos de ansiedade? A gente precisa saber quais são os determinantes dessa ansiedade, né? Então, a ansiedade ele é um conjunto de comportamentos que a gente chama de ansiedade. O comportamento não é ansiedade, né? Isso é só uma definição, um estereótipo, né? Que a gente cria e chama ansiedade, igual raiva. Raiva não é comportamento. Raiva é um conjunto de comportamentos que a gente chama de raiva. Então, eu posso dizer a pessoa que rói unha, a pessoa que começa a ter vários pensamentos, né, acelerados. Tem vários tipos que a gente chama de padrões de comportamento e que a gente dá o nome de ansiedade. Então, a primeira coisa, a gente precisa definir o que é essa ansiedade que você está sentindo. Então, você não consegue dormir, você está pensando adiante de uma coisa que vai acontecer. Então, a gente precisa definir isso. E a causa disso, né? Assim, quais são as situações em que isso acontece mais, quais são as situações que isso acontece menos, né? O porquê que isso está acontecendo e as consequências. No seu caso, você está aliviando isso, você falou às vezes com beliscar, tem pessoas que vão fazer outras coisas. Você já está fazendo atividade física, que isso é uma coisa muito boa para o controle da ansiedade, então você está de parabéns com isso. O primeiro passo é, às vezes, procurar, né, falar com a sua terapeuta para ela tentar identificar junto com você o real motivo dessa ansiedade para você poder trabalhar isso, tá? Outra coisa que ajuda muito é ver como é que está seu sono, né, a questão do seu ciclo circadiano, como é que está funcionando essa questão do seu sono, do seu acordar, se tá legal, porque isso gera muito ansiedade também. Então, assim, é uma coisa muito individual. Tá? Então a gente está falando de um padrão de comportamento que tem uma certa individualidade, mas no geral você tentar identificar o que está gerando essa ansiedade, esses padrões de comportamento, e para a gente tentar ver principalmente o que está mantendo isso. Porque se você continua ansioso, tem alguma coisa ali na sua vida que está mantendo você ansiosa, entendeu? Então fale para a sua rede de apoio também, fale para o seu cirurgião, para o seu nutricionista, que existem alguns alimentos que você pode comer, né? Lógico que não é minha área de expertise, mas eu gosto muito da área de nutrição,
E eu sei que existem alguns estudos, saiu até um estudo agora que a própria Mariana Lenz colocou sobre a questão do uso do ômega 3, né, na prevenção da depressão, e depressão e ansiedade, elas são primas, né, primas e irmãs. Então, às vezes conversar com a sua nutricionista para ver se ela pode prescrever algum tipo de dieta que ajude a diminuir esses sintomas. Conversar com o seu cirurgião, porque às vezes você pode tomar uma medicação, nem que seja um psiquiatra ou o seu cirurgião, porque às vezes você pode tomar alguma medicação que pode ajudar isso aí, né? Esse comportamento. O importante é identificar. Uma vez que faça o diagnóstico, tem medicação que pode ajudar, né? Não necessariamente vai ser uma medicação de uso contínuo, pode ser uma medicação, né, pelo período ali da ansiedade. E é muito comum mesmo, como você falou, né, Marcela? Muito comum. E acaba, muitas vezes, você descontando no alimento, né, na comida, no beliscar ou em comportamentos compulsivos, por não reconhecer esse padrão, não encontrar o que está causando, e aí fica ali naquela agonia e acaba usando a comida como um escape, né? Porque a comida, ela dá um prazer imediato. Eu sempre pergunto assim, por que é tão difícil a gente lidar com essa doença que é a obesidade? Porque a briga é desleal, né? A comida, ela dá um prazer pra gente imediato. Acho que eu não sei se existe nada que é reforçador de uma forma tão rápida como a comida. Crack. Mas o acesso é mais difícil, né? A comida você tem um acesso fácil, você tem ali, todo lugar, barato. O crack você pode evitar, a comida não, né? Exatamente, a comida você precisa sobreviver. Você tem que aprender a lidar com ela. Exatamente, então é uma coisa até desleal, porque ela dá um prazer mesmo. Se ela está ali naquela ansiedade, naquela agonia, chateado com alguma coisa que aconteceu e tudo, poxa, aquele seu corpo tá ali te pedindo alguma coisa pra você sentir prazer. Vou comer um brigadeiro, né? Porque vai me dar um prazer imediato. Então, outra estratégia que é legal, que eu gosto muito, é você tentar identificar, nem que você escreva, quais são as coisas que me dão prazer. Escreva num papel 10 coisas que te dão prazer. Ver filme, besteira, tomar um banho, que não envolva comida. Isso que é importante. É difícil por causa disso, porque não pode envolver comida, né? Então, tá com os meus amigos, assistir um filme, dormir, ler um bom livro, ficar sozinha, não sei, cada um tem... Escreve essas 10 coisas e tenta sempre engajar numa delas, diariamente. Tenta colocar isso na sua rotina. Isso ajuda bastante, né? Você ter sempre alguma atividade, alguma coisa que é sua, individual sua, prazerosa sua. Então, fazer esse levantamento é legal e tem vários estudos, parece uma técnica bem clichê, assim, né? Mas é uma técnica fácil e que tem vários estudos que têm mostrado bastante efeito, porque o difícil é você identificar essas 10 coisas. É muito difícil, não é tenta. Né? Tenta anotar 10 coisas que te dão prazer, sejam pequenas. Pode ser assim, tomar banho com sabonete cheiroso, passar perfume, passar batom. Já é 10 coisas que você gosta e que te dão prazer e que não envolvam comida, e tenta engajar nelas. Acho que de imediato isso pode te ajudar um pouco. Maravilha. Crise bulímica. Pode acontecer por estresse? Fala um pouquinho antes, né, para quem não sabe o que é a crise bulímica. Então, a bulimia, ela é um transtorno alimentar, né? Ela já entra na categoria de transtorno alimentar. Ela pode acometer qualquer pessoa. Ela é caracterizada por episódios de compulsão. O que é compulsão? Compulsão é quando uma pessoa come uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo. Geralmente são alimentos hipercalóricos, carboidratos, doces, né? Açúcares no geral. Carboidratos e açúcares no geral. O que dá prazer imediato. Então, a bulimia geralmente se caracteriza por esse comer compulsivo, que é gente, compulsão, é muito importante a gente definir isso, porque compulsão não é só comer muito, não. E não é também só comer uma besteira. Não é. Eu tenho compulsão que eu gosto de chocolate, aí eu tenho compulsão por chocolate. Não, é diferente. Você gosta de chocolate, você pode até se chamar de chocólatra, né? Tem muita gente que fala isso.
Eu adoro chocolate. Mas compulsão seria você comer uma grande quantidade de chocolate num curto espaço de tempo. Tipo assim, ó, compra aquele pacotão de bombom sonho de valsa, senta e come de uma vez sem nem perceber, acabou o pacote. E num curto espaço de tempo. Essa é a compulsão. A bulimia se caracteriza por esse comportamento seguido de uma ação compensatória, né? Que seria ou o vomitar, ou o excesso de exercício, ou uso de laxantes, né? Também é comum. São esses três, são os mais comuns, os 3 comportamentos mais comuns logo após o episódio. E, posteriormente, existe uma sensação de culpa muito grande depois desse comportamento, tá? Com relação à bariátrica, né, que eu acho que é o nosso foco aqui, o que geralmente acontece? Eu peguei poucos casos, mas já peguei, né, alguns casos. Acho que desses 16 anos eu acho que peguei uns 4 casos, né? Então não é muito comum, né? Não, é raro. Mas geralmente ele começa o seguinte, é um comportamento que a pessoa, os 4 casos foram assim, ela vomitou depois que ela comeu muito, porque não mastigou direito, né? Aquela questão do comportamento que é consequência da própria cirurgia, né? Então o paciente ele tem que mastigar bastante. Então o paciente ele comeu rápido em alguma situação, e aí tava com aquela sensação ruim, e aí vomitou. E aí o que aconteceu? Aprendeu. Ele sentiu alívio. Então ele aprendeu. E aí ele aprendeu que quando ele come muito, ele consegue aliviar. E aí vai generalizando esse comportamento, tá? Mas geralmente esses 4 pacientes meus, no meu caso, assim, e tem alguns estudos mostrando, eles já tinham algum padrão anterior à cirurgia, tá? Algum padrão ou compulsivo, ou de bulimia, algum transtorno alimentar antes da cirurgia, tá? Na maioria dos casos isso acontece. Então, é um comportamento que tem que tomar muito cuidado e tem tratamento. Ele pode acontecer, tem tratamento. Os pacientes não, isso é muito sério, gente, porque alguns pacientes eles têm isso, acontece isso, e eles não procuram tratamento com medo do cirurgião ou da nutricionista mandar eles comerem mais e com medo de engordar, e isso não vai acontecer, certo? Então, por isso que os transtornos alimentares, no geral, os pacientes não procuram muito ajuda, porque eles sabem que o resultado é comer, e eles não querem comer. Depois da cirurgia existe aquele medo muito grande de ter aquele reganho, de ter recidiva. Então, o paciente tem um episódio compulsivo que muitas vezes nem é compulsão, nem é compulsivo, é o que você falou. Ele gosta de chocolate, teve um dia que ele comeu uma barra inteira, comeu tranquilamente, ele comeu uma barra de chocolate, aí sente aquela sensação de culpa, vou ter recidiva e tal, e provoca o vômito. Né? Então, e aí vira uma... Siri? Oi, Siri, tudo bom? Tá, então, ele é baixa, a incidência é muito baixa, tá? Não é uma incidência alta, é muito baixa de transtorno alimentar após cirurgia bariátrica. Não tem uma relação de causalidade, não existe fez a cirurgia, a causa desse transtorno alimentar é a cirurgia, não existe essa relação de causalidade, então não é como várias coisas que a gente vê, vários mitos que a gente vê na cirurgia bariátrica, muitas vezes vários comportamentos que tem depois não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. A gente não tem bola de cristal, né, Helena? Então assim, eu costumo dizer, eu não tenho bola de cristal, a sua vida vai continuar. Né, as coisas vão continuar acontecendo, às vezes você vai precisar de fazer terapia, não tem nada a ver com a cirurgia, mas por uma questão pessoal sua e tudo. Então, a gente não tem bola de cristal, mas ele pode vir a acontecer, sim. Então, essa eu também gostei. Você falou de várias táticas, né, para ajudar no controle do beliscar, da compulsão, mas a pergunta foi sobre uma coisa que você não falou. Acupuntura. A acupuntura pode ajudar no controle emocional da compulsão e desses hábitos de beliscar? Tá. Eu não tenho, vou confessar, não é minha área de expertise, né? Não é uma área que eu estudo muito, mas eu sei que existe muitos estudos mostrando sobre a eficácia que a acupuntura tem em várias áreas na saúde mental. Então a gente sabe
de estudos grandes, né, com um grande número de pessoas, mostrando a eficácia dessa técnica, né, que é uma técnica, dessa estratégia de tratamento. Então sim, eu acho que é muito válido, ainda mais se é algo que você acredita, se é algo que te faz bem, que como eu falei assim, é uma das coisas ali na lista de prazer, né, que a gente fala na lista de prazeres, sim, a acupuntura entra assim. Então não é o que eu falei, eu não tenho como dizer para você o mecanismo, porque não é a minha área de estudo. Mas o que eu sei é que a acupuntura já tem se mostrado como uma abordagem muito eficaz na saúde mental. Muito eficaz. Beleza. Aí teve uma pergunta bem interessante, que é assim, o que fazer para não ceder ao pensamento gordo novamente? Essa pergunta é uma pergunta excelente e dificílima, não vou falar que é uma pergunta fácil. Eu costumo dizer que quando você vai fazer cirurgia bariátrica, você se propõe a fazer uma mudança. A cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta, eu acho que você já deve, pacientes que fizeram, querem fazer cirurgia bariátrica, é muito importante você entender que ela é uma ferramenta, é a ferramenta mais eficaz que tem hoje, não é fazer apologia ao que a literatura mostra, eu acho que a Helena fala bastante aqui sobre isso, e a gente vê o que a ciência mostra pra gente, que é a estratégia mais eficaz que a gente tem hoje para perder peso. Mas ela é uma ferramenta. E o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que você, a partir do momento que você decide fazer a cirurgia bariátrica, você está decidindo aprender uma coisa nova. Então, aprender a ler um livro, aprender a andar de bicicleta. Então, imagina você aprender uma coisa nova, uma língua nova. Você tem que estar primeiro disposto a aprender. Essa é a primeira coisa. Né? Então, a partir do momento que você se dispõe a isso, você concorda com isso, você já está mudando muitos dos seus pensamentos. Então, às vezes, quando eu pego alguns pacientes que eu vejo que não tem essa disposição, que você consegue perceber, né? Pelo discurso dele, às vezes falta, às vezes não vai nas consultas, ou às vezes o próprio discurso dele, você começa a perceber que não mudou não está disposto a aprender uma coisa nova. Você tem que estar disposto a isso. E aprender uma coisa nova não é uma coisa fácil, né, gente? Então, imagina você aprender... sair da sua zona de conforto, né? Exatamente. Aprender quer dizer fazer uma coisa que você não fazia antes. Que você não sabe fazer. Então, e a cirurgia, ela vai exigir isso de você. Então, a cirurgia, ela tem exigências. Ela é maravilhosa, é uma ferramenta poderosíssima, mas ela tem as suas próprias exigências. E qual é o nosso papel no pré-operatório? O meu papel do cirurgião, do endócrino, do nutricionista, dos profissionais que atuam na área, é justamente, né, porque a gente estuda para isso, ensinar você quais são essas exigências. Então, a questão da mastigação, então quais são as técnicas para eu comer mais devagar? O nutricionista fala, eu falo. A gente, né, tanto que é um trabalho interdisciplinar, né? A questão que aí vai mudando esse pensamento de gordo, né, que vocês estão falando, né, eu não gosto dessa palavra, não me deu arrepio, mas tudo bem, eu consegui entender o que é. Então vai mudando esses pensamentos, essas cognições a respeito da comida, essa sua relação que você estabeleceu, que tinha estabelecido com a comida, vai mudar. Essa é a primeira coisa que o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, ele precisa aceitar. Ele precisa aceitar o seguinte, você está disposto a mudar a sua relação com a comida? Porque alguns pacientes dizem, mas eu não quero. Mas você vai ter que mudar. Significa que vai ser uma coisa ruim? Não, gente. Eu falo isso muito para os familiares também. Né? Eles acham que, não, mas eu não fiz a cirurgia bariátrica, eu não quero deixar de comer isso. Tirar a Coca-Cola da sua casa vai fazer mal para quem? Para ninguém. Para quê? Para ninguém. Só tornar isso uma eventualidade vai fazer mal para quem? Para ninguém. Então, esses pensamentos, né, que você está falando, como livrar disso, um trabalho pré-operatório bem feito, né, você, a partir do momento que você aceita que você vai ter que mudar, que você vai ter que se dispor a mudar, que você vai ter, como a Helena falou, né, sair da sua zona de conforto, isso já ajuda bastante. Vai cair? Vai. Vão ter dias que você vai cair da bicicleta, você está com uma bicicleta nova. Vai ter dia que você vai cair? Vai. Isso faz parte de qualquer aprendizagem. Né? Você vai aprender uma língua nova, você não chega lá, né, já falando, sai de lá falando. Né? Você vai, vou aprender inglês. Vai para a primeira aula, já sai falando? Não. Ia ser bom, mas não é assim. Ia ser maravilhoso, né? Tanto que hoje as tecnologias tentam fazer isso, né? Aprende em 3 meses, né? Mas, não.
Não é mágica, o que a gente fala não é mágica. Né? Tanto que quando às vezes eu vejo algum preconceito, né, com relação ao paciente que faz cirurgia bariátrica, eu fico um pau da vida, porque essa mudança de pensamento que você falou, né, do pensamento, é um processo. Ele vai desde o pré-operatório até depois da cirurgia. É para sempre, é um processo. Vão ter dias que você vai errar, vão ter dias que você vai acertar, vão ter dias que vai ser mais fácil, vai ter dias que vai ser mais difícil, mas você tem uma rede de apoio com a sua equipe, buscando. A gente sempre tenta buscar essa rede para facilitar. Nós somos facilitadores desse processo. Entendeu? Então, como mudar esse pensamento? A primeira coisa é você se dispor e aceitar que precisa ser mudado. E aí tem gente que é mais rápido, tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que têm uma facilidade maior, assim como qualquer aprendizagem. Tem outras que têm uma dificuldade maior, né? Mas acontece, pode acontecer, todo mundo é capaz. Isso que é importante. Porque tem algumas pessoas que falam assim, doutora, eu não vou conseguir. Eu nasci assim, eu sou assim, não vou conseguir, eu nasci, não vai dar certo, isso pra mim não é jeito. Não, então eu quero saber o que você consegue fazer. Você não consegue tirar a Coca-Cola? Beleza. Vamos tirar devagarzinho? O que você consegue fazer? Isso? Então beleza. Eu consegui. Poxa, isso é uma maravilha. Ontem mesmo eu atendi, acho que esses casos exemplificam bastante. Ele já chegou no consultório falando que ele não conseguiu fazer. Eu não consegui comer devagar, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer. Eu falei, então eu quero saber o que você conseguiu fazer. Aí ele ficou pensando. Eu tô tomando café da manhã todo dia, eu não fazer isso. Uau! Você concorda comigo que isso já é um primeiro passo, já mostra, poxa, eu tô querendo mudar. Então ele não comia café da manhã, ele comia a partir de meio-dia. E nessa semana ele tomou café da manhã todos os dias. O que mais que você conseguiu fazer, né? Que ele não... Aí ele pensando. Tiveram 2 dias que eu almocei sem líquido. Uma pessoa que tomava 600 ml de Coca-Cola todas as refeições. Poxa, isso já é uma vitória muito grande. Então, agora tem outros pacientes que conseguem na outra semana tirar a Coca-Cola. Beleza. Então, esse pensamento de gordo é treinado. Né? A Foi mudança. um hábito desenvolvido ao longo de toda uma vida e agora vai ter que mudar para outro hábito. Exatamente. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é aceitar que existe esse pensamento e que ele precisa ser mudado e aceitar o seu ritmo, aceitar a sua vida, aceitar o que o seu corpo está pedindo, o que sua mente está pedindo, o que seu ambiente pede de você. Entendeu? Eu acho que isso é importante. Ótimo. Vamos ver aqui. Como driblar a ansiedade para comer? E aí outra de ansiedade de novo. Como não descontar na comida, ansiedade, tristeza, medo? A gente falou muito disso, né? Então, assim, a comida, ela é na psicologia a gente usa, né? Eu sou psicóloga comportamental e a gente usa muito o termo reforço, né? Então, é um reforço imediato. A comida é um prazer imediato, então a competição é desleal, é injusta, entendeu? É como se... É complicado o negócio, eu sei disso. A gente sabe disso, né? Nós profissionais que trabalham com isso, a gente sabe que é desleal. Deixa eu perguntar aqui pro pessoal para eles participarem um pouquinho. Quem, na última semana, descontou alguma emoção na comida? Hoje. Antes de Não fala, né? Mas isso é muito legal. Aqui uma coisa interessante. Vai, conta. Que é uma estratégia que a literatura tem usado muito. É muito utilizada no tratamento de drogas, álcool e drogas. E a gente tem usado muito para o tratamento, né, do comportamento alimentar, dessa questão do descontar, né? Vamos usar esse termo. Existem termos mais técnicos, mas eu acho que esse termo é melhor para a gente compreender. Que chama-se redução de danos. Então, é uma estratégia que eu comecei a utilizar bastante com os pacientes, né? E as nutricionistas com quem eu trabalho, a gente tem conversado bastante sobre isso, de usar essa estratégia de redução de danos e tem mostrado, assim, eficaz. Então, por exemplo, hoje eu estava meio chateada com algumas coisas que aconteceram no meu dia e
né? Muita coisa ao mesmo tempo sem conseguir controlar, né? Aquela ansiedade, geralmente quando você não tem controle da situação, você fica ansiosa. É isso. Então, aí eu fui e tava com preguiça eu tava na rua e tal, falei, eu gosto muito de hambúrguer, né? E aí o que eu fiz? Eu reduzi o dano, eu tentei, falei, não, me dá um hambúrguer, tirei o pão. Eu comi o hambúrguer, que eu gosto tanto, mas eu pedi pra tirar o pão, né? Não pedi a batata frita, pedi lá o hambúrguer com o refrigerante. Então, eu reduzi o dano. Então, você acaba reduzindo o dano. Tô com muita vontade de comer um chocolate. Vamos tentar o que tem mais cacau, menos açúcar. Tô doida pra comer um doce. Beleza, vamos ver um picolé de fruta, né? Uma coisa... Tentar reduzir o dano daquilo ali. Eu sempre falo assim, quando você vai... Eu tô doida pra tomar um sorvete. Você não precisa ir na sorveteria pedir 3 bolas com marshmallow na casquinha e o biscoitinho. Vai ver qual é o seu sabor favorito. Pede uma bola no copinho. Isso é estratégia de redução de danos. Isso ajuda muito essa questão do descontar. E aí você não fica com vontade guardando para no momento seguinte... Se privando, né? Eu não gosto desse negócio de não pode. Isso aí, quem me conhece sabe que eu não gosto desse negócio. Quando o paciente pergunta, eu posso isso, eu posso aquilo, né? Eu falo. Que eu acho que é uma coisa que a gente podia falar aqui também, que é a questão da frequência e eventualidade. Né? Eu acho que isso é uma ferramenta, uma estratégia muito boa na bariátrica, porque acaba com aquela ideia de que o bariátrico não pode comer nada. Né? Ele já vai, nunca mais. Um mito que tem assim, o bariátrico come igual um passarinho. Paciente bariátrico, não vou fazer cirurgia bariátrica, não, porque eu não vou poder comer nada, eu vou comer igual um paciente aqui. Quem é paciente bariátrico aí deve, né, que tá aqui nos ouvindo, sabe que isso é um mito. Mas às vezes o próprio paciente vai enganado. E muitas vezes eu recebo pergunta falando assim, eu consigo comer 300 gramas, eu consigo comer 400 gramas, será que meu estômago dilatou? Será que fez a cirurgia mesmo? Tudo de novo, né? E não é isso, né? Então ele consegue comer muito bem e ele pode comer tudo. Ele pode comer tudo sempre. Ninguém pode comer tudo sempre. Se você mantiver os velhos hábitos, você vai ter os velhos resultados. Ótimo, né? Exatamente, isso mesmo. Então, uma coisa é que aí vem dessa questão do evita o pensamento gordo, porque o pensamento gordo é aquele pensamento, geralmente ele acontece quando você acha que você não pode. Aí vem, eu não posso, então eu quero. Tudo que é proibido, já tem esse ditado, né? É mais gostoso. Então, acabar com essa ideia de proibido. Vamos pensar em frequência e eventualidade. Então, frequência é aquilo que vai fazer parte do seu dia a dia, né? Que é geralmente o que está ali prescrito para você, aquele seu plano alimentar, né? Nem dieta, que é o arroz, o feijão, a salada, fruta, verdura, bastante proteína, né? Castanhas e etc, né? Aquilo ali que vai fazer parte do seu dia a dia, o seu whey protein lá, né? Sua suplementação, isso aí vai ser seu dia a dia. Poxa, é meu aniversário, vou fazer uma festa, vai ter bolo, vai ter docinho, vai ter coisas que eu gosto, vai ter um almoço legal. Cara, é seu aniversário. Coma, se divirta, vá feliz, né? Seu aniversário é todo dia? Você tem seu aniversário todo dia? Você tem bolo todo dia na sua casa? Não, é uma eventualidade. Qual é a diferença? Essa é outra coisa que eu acho que os pacientes gostam, entendem bastante. Hoje, sei lá, tá operado, você faz uma festa, isso é muito de brasileiro, né? A gente faz uma festa pra, sei lá, 30 pessoas e comendo bolo pra 60. Né? Aí sobra aquele horror de bolo. O que a gente costuma fazer? Congela. Guarda. Aí passa a semana, o mês todinho. Até acabar aquele bolo. Não é verdade? Vamos mudar esse pensamento. O que a gente vai fazer? Cara, no dia do seu aniversário, coma seu bolo, coma seu docinho, divirta-se, tira foto, faz o que você quiser, coma, se delicie com aquele bolo. Sobrou? Você vai dar pro vizinho, você vai dar pro porteiro, pros seus colegas de trabalho, pros seus amigos, pro pessoal de tudo quanto é lugar. Mas em casa não fica. Mas não fica em casa. Entendeu? Porque aí vai aumentar a chance de beliscar. E vem tudo que a gente conversa hoje, né? O de beliscar, a compulsão, tá ali na mão. Então isso é algumas estratégias, né? Essa questão da eventualidade. Pode. Ele sempre me pergunta assim, Marcela, eu posso comer, sei lá, vou poder comer McDonald's? Aí eu falo,
Todo dia não. Pode. Eventualmente. O que é eventualmente? É quando você não lembra a última vez que você fez. Isso que é eventualmente. Boa. Entendeu? Se você consegue contar, eu como doce, mas só no final de semana. Isso já não é. Eu como só. Isso já não é eventualidade. Isso já é frequência. Você consegue contar, né? Todo final de semana você consegue contar. Então, eventualidade é que assim, nossa, faz tanto tempo que eu não como um doce. Hoje você pode comer um doce. Entendeu? Boa. Então, isso é eventualidade. Então, só se você internalizar isso e falar assim, não, eu posso comer o que eu quiser. Isso já alivia tanto a ansiedade, já alivia tanto o nosso pensamento gordo, já diminui tanto a possibilidade de beliscar, né, que ajuda bastante a aceitar que não é proibido. O grande problema hoje de dietas, de tratamentos conservadores, inclusive, é essa proibição, essa não pode. Frango com batata doce, frango com alface, não sei o que. Não tem que aguente, né, gente? Bom, e o consumo de proteína ajuda bastante também. É isso. Então, última pergunta sobre táticas é para compulsão alimentar. Então, você já até falou, uma das perguntas que eu tinha colocado era o que é a compulsão, você já explicou, né? Que é aquele comer em grandes quantidades num pequeno espaço de tempo, geralmente são comidas calóricas. E aí uma tática, uma técnica para controlar a compulsão. Tá, essa pergunta é legal, eu gosto muito. Tem um post meu antigo, assim, que eu coloquei algumas estratégias, mas é sempre bom voltar a gente depois conversar. Depois me marca que eu compartilho no Stories. Uma coisa, primeiro, é você comunicar a sua equipe, tá? Que você tá tendo esses comportamentos, que até pra gente saber se realmente é compulsão ou não. Então, comunique seu cirurgião, doutor, é o seguinte, eu tô comendo muito em poucos períodos de tempo e tal. Então, isso aí acho que é o primeiro passo, pra gente poder individualizar as estratégias. Mas, de uma forma geral, o que é bom você fazer? Evite ficar com fome, tá? Geralmente, o comportamento compulsivo, ele tá diretamente relacionado à fome. A gente tem episódios de compulsão, eu falo você, qualquer pessoa, geralmente quando a gente tá com fome, a gente passa longos períodos sem comer, nosso corpo tá sentindo mal. Ele quer, o que ele faz? Ele come uma grande quantidade para aliviar aquilo ali. Então, evite ficar com fome. Então, tenta, isso é um dos motivos, inclusive, às vezes os pacientes perguntam, por que tem que comer de 3 horas? Isso é um saco. Porque os estudos mostram que, geralmente, a compulsão está associada à fome. Às vezes nem é compulsão, é fome mesmo. Tá? Então, evite ficar com fome, faça os seus lanches, tá? Falando um pouco da nutrição, que é importante, né? O consumo de proteína ajuda bastante. Então, todas as refeições colocar proteína e fibra, Proteína e fibra, porque são alimentos que dão bastante saciedade. Então, geralmente, se você comunicar isso para sua nutricionista, ela vai aumentar a quantidade de proteína, não sei, né? Isso é muito individual para cada um, na sua alimentação. Reduza o dano, como eu falei para vocês. Então, se é um comportamento que você está tendo inicialmente, não tem acesso a alimentos calóricos, então se você for ter episódios compulsivos, que sejam com alimentos menos, né, mais saudáveis, né, se você for ter episódios compulsivos. Se você tiver a caixa de chocolate, você vai ter um episódio compulsivo, você vai comer a caixa de chocolate. Se você tiver um bolo, você vai comer o bolo. Se não tiver em casa, às vezes você vai ter uma compulsão com maçã. Com frango, né? Vai fazer um ovo ali e comer. Tá? E isso é importante ser comunicado para a família, né? Por que você não quer que tenha aqueles determinados alimentos dentro de casa? Porque se tiver, eu vou ter episódios compulsivos, né? Atividade física é uma estratégia também muito importante. Para tudo, né? Para tudo. Então, atividade, porque a gente já sabe que a atividade física ela aciona os mesmos centros de prazer que a comida vai acionar ali. Então, a atividade física, ela tem... E, às vezes, você quer melhorar o seu desempenho na atividade física, você acaba também controlando mais a sua alimentação. Então, a atividade física é uma estratégia muito boa. Eu sou, assim, né, fã e adepta, né, a questão da atividade física. Então, eu falei do não passar fome, eu falei dessa questão só para eu lembrar, né, das coisas.
da questão da proteína, que é importante, a questão de não ter acesso, né? Então aumente o custo, torne aqueles alimentos mais calóricos, menos acessíveis. Rotina, ocupe o seu tempo, porque geralmente os episódios compulsivos, eles estão muito associados à ociosidade. Então o ócio está muito ligado a essa questão da compulsão alimentar. Então se você perceber quem tem, né, esse padrão de comportamento, se você conhece alguém que tem, geralmente, né, eu posso dizer, não vou dizer que é 100% das vezes, ele ocorre no momento em que a pessoa está ociosa. À toa, né? Tá ociosa. Então evite o ócio, crie rotina, responsabilidades, distrações, né? Isso é muito importante, evitar isso. E a psicologia pode ajudar muito isso, né? Isso é importante. Se você tiver uma dificuldade, procure um profissional que ele pode ajudar, e tem muitas estratégias para ajudar a criar uma rotina, evitar esse ócio. Bem parecido então com as estratégias do beliscar, né? Bem parecido com as estratégias de beliscar, né? Da compulsão. Eles caminham muito juntos, né? Normalmente o beliscador tem compulsão e vice-versa, né? Eles caminham igual a ansiedade e depressão, o beliscar e a compulsão, eles andam muito juntos. Tá? E aí a última pergunta, acho que foi até de uma aluna sua. Quais são os seus projetos aí então para 2020? Tá, então 2020 é um ano que eu quero trabalhar muito, né? Então, projetos que... Nossa, o celular tá tocando mais perto. Pronto, desculpa, gente. Então, projetos é continuar, né, dando aula, que eu gosto muito. Continuar lá no consultório, trabalhando com pacientes bariátricos. Ter o projeto de participar de 2 congressos, né, que vai ser o nacional, e se você quiser, a Helena vai comigo pro internacional. Vou convencer ela de ir comigo, né. Estamos querendo, né, escrever algumas coisas, né, Helena? Então, aguardem. Então, fazer publicações. Então, o projeto é continuar trabalhando com bariátrica. Eu estou com um projeto de pesquisa para dar entrada na universidade. Se der certo, vai ser uma coisa muito legal, um projeto grande. E é isso, é continuar trabalhando e formar mais umas psicólogas. Formar mais algumas boas, psicólogas, né? Bariátricas boas. Não, os meus alunos são bons, são maravilhosos, meus alunos. E é isso, estamos precisando de gente boa aí no mercado. E continuar ajudando, né, o possível esses pacientes. É uma área que eu sou completamente apaixonada e dedicada. E sempre querendo aprender mais, né, com os pacientes e com todo mundo. Esses são os projetos para 2020. Muito bom. Marcela é sempre muito engajada no meio científico. O pessoal tá falando que a live tá fantástica. A gente tá... a Andressa falou que lembra de você falando essas coisas na sessão. Nossa, teve muitas perguntas aqui. Adorei, ótima, maravilha. Acho que dá tempo de uma pergunta. Deixa eu ver aqui se eu acho uma pergunta boa aqui. Que galera! Até o Renatinho tava aí, Renatinho! Dr. Renato Lins. Estou demorando aproximadamente 40 minutos para comer a dieta pastosa. Como um pouco e sinto incômodo no estômago. Espero um tempo e como mais. Qual que é a dúvida, Fernanda? É assim mesmo no começo, na dieta pastosa, né? Fala um pouco dessa adaptação aí da dieta. Eu acho que assim, existem regras, né, que acho que a nutrição estabelece muito bem, do comer devagar, né, durante a dieta líquida, para o seu estômago cicatrizar direitinho. É interessante que às vezes os cirurgiões falam assim, você tem que tentar na primeira semana de 3 em 3 minutos, em média, tomar um gole, me corrija se eu estiver errado, né, de um líquido. Aí eu tinha uma paciente que chegou, gente, ela ficava 3 minutos, tomar 3 minutos. As pessoas não queriam ficar perto dela. E ela chegou no meu consultório extremamente chateada com isso. Ela, Marcela, eu tô parecendo um ogro, eu pareço um ET, eu sou uma pessoa de outra, eu fiz a cirurgia, sabe, as pessoas estão me excluindo, né, porque eu fico lá 3 minutos na mesa,
ela tomava um negocinho de sopa, aí esperava 3 minutos para tomar outra colherada, aí ficava gelada. Então, gente, isso é mais para você não ficar desidratado, é em média de 3 minutos. A ideia é que você não fique desidratado. Na dieta pastosa, né, vai aumentando a consistência, a ideia também do comer devagar é para você não entalar. Tá? Então é isso mesmo, demora bastante mesmo. Se você tá se sentindo muito cheia com aquela quantidade que a nutricionista passou, converse com ela, porque às vezes ela pode diminuir ou mudar a consistência dessa sopa. Por isso que é muito importante, gente, esse acompanhamento. Você operou, eu acho que isso é importante a gente frisar, né, Helena? A gente tem um calinho no nosso sapato, porque os pacientes eles não mantêm um acompanhamento. E aí quando voltam, é difícil. Dá um trabalhinho pra gente. Então, é um acompanhamento que é pra vida inteira. E começa aí nessa dieta pastosa líquida, tá com dúvida, entra em contato com a sua nutricionista, liga, marca uma consulta. É um investimento que você tá fazendo, mas pra você aprender. Faz parte do processo de aprendizagem que a gente tá falando. O seu corpo tá aprendendo ali, é uma coisa nova que tá ali dentro, né? Por isso que é importante que seja especialista, né? Porque assim, muitas vezes, eu sei que é difícil às vezes ter o dinheiro para investir numa consulta do especialista, mas também não adianta ir num generalista que não vai te orientar, que não vai te dar os caminhos certos, né? Muitas perguntas eu recebo são assim: eu posso comer isso, eu posso fazer isso, o que eu como na segunda semana, o que eu como na terceira semana, mas cadê sua nutri? Ah, então, não tenho, né? Não tenho assim, não tenho acesso a ela, né? Às vezes também o paciente do SUS não tem um acesso muito fácil. Então é importante, quando tiver o acesso, levar todas as questões para serem discutidas. E no pré-operatório você já programar isso aí. E como você falou de especialista, na psicologia também, tá, gente? Não é querendo puxar a sardinha. O que acontece? É obrigatório fazer terapia? Ninguém fez essa pergunta, mas sempre me fazem. Sempre fazem. É obrigatório fazer terapia depois da cirurgia bariátrica? Não. Eu não sou dessa vertente. Eu não acho que tem que fazer terapia. É a mesma coisa que você, eu arrumei um emprego novo, eu tenho que fazer terapia? Não necessariamente, né? Eu perdi uma pessoa querida na minha família. Gente, que saco, desculpa, gente. Não tem soluções, hein, Marcelo? Com essa tática. Então, você quiser atender aí, que é o marido. Deixa ela responder. Gente, eu tô tentando diminuir aqui, pronto. Então, como eu falei, o que acontece? Muitas vezes os pacientes, eles procuram profissionais que não são da área e acabam tendo diagnóstico errado. Não tem que fazer terapia. Então, você perdeu alguém querido, tem pessoas que têm uma coisa chamada resiliência, né, que conseguem lidar muito bem com aquele luto, tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Aí precisa fazer terapia. A cirurgia é a mesma coisa. Não necessariamente tem que fazer terapia, mas tem que fazer o acompanhamento. Então, uma vez eu peguei um caso de uma menina que chegou, né, eu sempre conto desse caso, ele chegou assim, fraca, desmotivada, a mãe mandou ir achando que ela estava com depressão por conta da cirurgia bariátrica. Minha filha está com depressão, não quer sair de casa, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, indisposta, não quer trabalhar, A primeira pergunta que eu fiz foi: quanto tempo tem? Não, aí ela foi em 2 psicólogos e os 2 psicólogos começaram a tratar ela com depressão. Mandou pro psiquiatra. Mandou pro psiquiatra. E começou a tomar remédio e não melhorava. Aí um psiquiatra dela me indicou. Falou: eu queria que você fosse na Marcelo, que você fez a cirurgia, Veio comigo. Primeira pergunta que eu fiz: quanto tempo vai que você não faz sua cirurgião? 2 anos. Falei: então, primeira coisa que você vai fazer, você vai lá com o seu cirurgião. Vai no seu cirurgião? Foi no cirurgião. Vai fazer todos os exames. O que a gente viu? B12 baixa. Nutricional. B12 baixa. Deficiência nutricional grave. Tava com anemia também grave. Começou a fazer reposição. Eu sou a melhor psicóloga do mundo. Né? Brincadeira. Mas, entendeu? Então, assim, não tirando o mérito dos meus colegas, tá, gente? Dos psicólogos que ela procurou. Não tô tirando o mérito dele, porque isso é normal. Uma pessoa que nunca trabalhou com bariátrica, com aqueles sintomas, são clássicos da depressão. Então, não tô tirando, não tô falando que aquele psicólogo foi ruim, fez errado, não. É porque ele não tinha conhecimento. Então, o paciente, ele precisa entender que ele precisa de uma pessoa que entenda, porque, como eu falei, é interdisciplinar. Eu não sou nutricionista, não prescrevo dieta, nem é meu papel, não sou cirurgião, não faço isso.
mas eu sei o papel de cada um e eu sei, por isso que assim, a gente estuda tudo, né? A gente sabe o papel de cada um e eu sei que esses sintomas são bem clássicos da deficiência nutricional. Então, um psicólogo que não manja isso, é claro que ele vai tratar com depressão, não tá errado. Então, por isso que... Tá errado, né, Marcela? Assim, só uma coisa. Sabe por quê? É que na medicina eu falo isso também. A verdade verdadeira é que os profissionais tinham que entender, todos os profissionais tinham que entender um mínimo de obesidade e um mínimo de bariátrica. É verdade. Não são, todos os médicos não têm que entender um pouco de insuficiência renal, porque não pode passar a mesma dose de remédio para quem tem insuficiência renal e quem não tem. Então, eu não preciso saber todas as doses do remédio para quem tem insuficiência renal, mas eu tenho que saber que tem que ser recalculado, né? Então, eu acho que... E pelo menos sensibilizar para mandar para o especialista. Isso. Então, só o fato dela ter feito a bariátrica, aquele psicólogo tipo assim, ó, tem algumas coisas que essa são não é minha área, diferentes. procura alguém. Isso. É, tem algumas coisas que são diferentes em quem fez a bariátrica e precisa dessa atenção. Exatamente. Então, eu acho que teve, entendeu? Não é porque os sintomas são... Né? Tem várias doenças que têm sintomas parecidos. Toda dor na barriga é igual? Verdade. Não é. Né? Então, mas você fez a bariátrica, você tem que, né? A gente tem que pensar em algumas coisas que quem não fez. Estão diretamente relacionadas. Né? É verdade. Então, isso cabe uma discussão boa. Isso dá uma discussão boa. Boa. Então é isso, assim. A gente está acabando o nosso tempo, tem só mais 2 minutos. Eu acho que a mensagem final grande desse último debate é assim, uma das chaves do sucesso para a cirurgia bariátrica é o acompanhamento. Eu sempre falo assim, que são algumas chaves do sucesso, né? O acompanhamento, é uma rede de apoio legal, prática de atividade física, evitar beliscos, né? E a suplementação, né? Eu sempre falo que isso aí é importante. E acompanhamento, a gente vê a maioria dos pacientes, gente, que não tiveram sucesso, que tiveram recidiva, não fazem acompanhamento. Então, isso é importante. Eu achei que essa foi uma das melhores lives que a gente já teve. Eu acho que o pessoal vai concordar com a gente. Marcela, muito bom sempre ter você aqui. Legal. Né? Sempre traz também gosto bastante. Muito, muito rica. Muitos corações pra você. A gente ama. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, entra lá no perfil da Marcela, manda perguntinha lá que ela tá sempre respondendo também. Eu sou nova nesse negócio de Instagram e tal, assim, né? Vou mas começar. Tá aí, o projeto 2020 é entrar mais nas redes sociais. Então vamos forçar ela a entrar mais, vamos mandar pergunta. E aí a gente volta em breve com essas outras discussões. Então tá. Obrigada, viu? Beijo, gente. Obrigada, viu? Vou finalizar aqui. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa semana. Boa noite.